Deve estar fazendo pelo menos uns 10 anos, né? Mais ou menos uma década, que a coletividade tricolor, 20 milhões de torcedores por esse planeta, não vivia uma noite tão especial, tão intensa e tão completa como foi essa noite de primeira partida da final do Campeonato Paulista. Eu puxei aí na recordação momentos que nós tivemos nesse período todo, momentos de felicidade, a gente pode destacar dessa maneira, pode falar dessa forma, quando a gente fez aquela partida com o Racing em Buenos Aires, que nós desclassificamos o Racing, na goleada do São Paulo, do Fernando Diniz, no Maracanã contra o Flamengo, na liderança do próprio Fernando Diniz, do São Paulo, e faltando 30 dias para a gente ser campeão, colocar tudo a perder. No caso do time do Aguirre, que ficou na tabela aí por tanto tempo, na liderança do Campeonato Brasileiro também, e depois acabou perdendo. A gente vai contar nos dedos esses momentos de felicidade que viveu o torcedor tricolor. Tivemos também nesse tempo muito dissabor, passamos muita vergonha, promovemos muitos vexames. Estou falando do time dentro de campo e da administração também, é claro. Né? Não estou falando do torcedor, não, lógico. Nós fomos goleados no Morumbi por Internacional e por Flamengo. Nós perdemos uma sequência na Sul-Americana dentro da nossa própria casa, tomando gol no finalzinho. Nós fomos eliminados pelo Mirassol no Paulista. Então, assim, se a gente juntar esses 10 últimos anos, a gente vai entender o tamanho da vitória, o tamanho da partida que fez o São Paulo Futebol Clube contra o Palmeiras nesse primeiro jogo. Para repercutir um pouquinho mais a respeito disso, vocês que devem estar nem dormido, deve estar o pessoal já, Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, para falar um pouquinho desse primeiro jogo de final de Paulistão. Estou fazendo agora, colocando agora no ar, porque eu estou fora do Brasil e aqui 4 horas de diferença, assistir o jogo às 3 horas da manhã e depois para dormir com adrenalina era complicado. Enquanto os meus irmãos lá, o Alex Prado, meu querido Benincasa, Tiaguinho da família tricolor da Vila Ema, o Perrone, o nosso Teclas Daniel, o nosso querido Barolo, a galera toda no Morumbi, eu aqui comendo os dedos, né, de vontade de estar junto com todo mundo. Fábio Camisa Pesada, meu querido Fábio, tanta gente, tanto irmão, né, que a gente tem aí, que o São Paulo nos deu, e que, meu Deus, ficaram em êxtase. Quem não ficou em êxtase com a apresentação do São Paulo? Veja bem, gente, uma coisa é a gente ficar falando e para alguns parecer que a gente está comemorando o título, que não é nada disso. Outra coisa é você exaltar o que de positivo existiu na partida que o São Paulo fez. Eu vou confessar a vocês que fazia muito tempo que eu não via num só jogo, numa só partida, tanta intensidade, tanta vontade, tanta raça, tanta determinação e organização tática acima de tudo. Fazia muito tempo. Ou a gente tinha uma coisa e faltava mais 5, ou a gente tinha outra e faltava mais 4. Assim que, infelizmente, acontecia com o São Paulo. Nesse primeiro jogo da final, o São Paulo foi extremamente competente e competitivo. Extremamente. Inclusive comparando com aquele São Paulo que nós mesmos vimos aqui várias vezes nesses jogos recentes de Campeonato Paulista. O São Paulo virou a chave, a tal da chave que eu tenho pedido há tanto tempo para que possa existir. Ah, Rony, mas você falou mal do time no começo do campeonato. Falei, claro que eu falei. Ou alguém aí estava satisfeito com o que estava vendo. Agora é hora de bater palma para esses caras, né? Agora é hora de agradecer pelo trabalho feito até esse momento. Porque o São Paulo, depois daquele 1-0 no Curica, no dia da tempestade, lá que eu estava também no Morumbi com meu irmão Flávio Marques e meu filho Leonardo, o São Paulo virou a chave, passou a praticar um futebol diferente, né? Passou a jogar da maneira como a gente sempre está pedindo. E o São Paulo fez isso na sua intensidade nesse primeiro jogo de Morumbi. Quase, irmão, quase a noite perfeita. A gente pode falar que a noite foi perfeita. 60 mil torcedores, Morumbi maravilhoso, o time jogando muita bola, Rogério Ceni extremamente consciente, competente e ligado no jogo o tempo inteiro.
os jogadores ligados no jogo o tempo inteiro. Então, assim, foi uma noite perfeita. Eu botei o quase, entre aspas, entre parênteses, na verdade, porque o gol que nós tomamos, de repente, não precisaria ter tomado. Eu confesso a vocês que com 3-0, eu não imaginava a possibilidade de existir qualquer mudança nesse cenário para a próxima partida. 3-0 num clássico é muito fatal, né? Claro que com 3-1, 2-0 de diferença, que é a diferença que a gente fez, tudo é possível. Tudo é possível no próximo jogo. Tudo continua sendo possível no próximo jogo. Ou a gente está esperando que o Palmeiras não vá jogar como não jogou nessa última partida, né? O não jogar subentende também a excelente atuação do São Paulo, que matou em grande parte o funcionamento intenso do Palmeiras. E aí entra a competência tática, aí entra a vontade, aí entra a determinação, que são fundamentais aos resultados como esse que a gente teve nessa noite de quarta-feira no Morumbi, né? Então, assim, realmente é um momento ímpar na nossa vida, um momento ímpar na nossa história, principalmente se a gente basear na última década. Aí sim, a gente consegue entender o tamanho e a dimensão que foi essa vitória. Com relação aos jogadores, vocês sabem que eu sou um crítico costumaz de alguns jogadores, né? E algumas coisas já estão sendo acertadas. Por exemplo, o Wellington é titular do São Paulo. Então, assim, eu, né, com todo respeito ao Reinaldo, há tempos questiono esse Reinaldo de jogar uma partida bem e 5 ficar dando risada. A seriedade do Wellington e a bola que o Wellington jogou, meu Deus, qualificam o Wellington para titularidade. Rafinha, extremamente competente, a experiência a serviço do São Paulo. Não era aquilo que o Dani Alves dava pra gente, não. É aquilo que o Rafinha dá pra gente. A experiência, o controle da bola, o empurrão na hora certa, a catimba na hora certa, a chegada no juiz, a conversa com o Rogério Ceni. Tudo isso é um pacote fantástico. Pablo Maia é chover no molhado elogiar o menino, né? Que bênção, que graça nós recebemos ao ter esse menino, esse volante, na titularidade do São Paulo, né? Do lado dele o Nestor, que cresceu demais no futebol. Do lado dele o Igor Gomes, que ainda a gente tem sérias diferenças com relação a ele, mas que parece que para o time do Rogério Ceni cumpre um papel tático. Nem sempre a gente consegue enxergar isso, que é natural, que faz o Rogério mantê-lo no time. E quando ganha, o que você faz? Você rasga papel. Você rasga papel, né? Na frente, o Caleri, meu irmão. Na frente, o Caleri. O que o Caleri jogou de bola é uma coisa impressionante. O Caleri não deixa ninguém... Quando era o Pablo, o zagueiro que ia marcar o Pablo dormia 2 dias seguidos de tranquilidade, quando sabia que o Pablo ia jogar no próximo jogo. O zagueiro que marca o Caleri, meu irmão, não fecha o olho há uma semana. É assim que funciona. Porque se for olhar o que o Caleri produz e o que o Caleri faz, o cara não vai dormir, não é verdade? Então, realmente, um diferencial gigante. Eu deixei o Jandrei e as duplas de zaga agora para falar com relação ao seguinte. Jandrei, para mim, eu quero saber a opinião de vocês, lógico, para mim você falhou no gol. É parecido com aquele gol que nós tomamos do Palmeiras, do Patrick, lá, aquele empate de 1-1 na Libertadores no Morumbi, que o Volpe falhou. Você falhou no gol. Primeira coisa, gente, a tal da falta boba cometida. Se vocês olharem o lance, vocês vão ver que falta boba o São Paulo comete na lateral. Segunda falha do lance, 2 na barreira, com o Veiga, que é canhoto, batendo cruzado. Tá errado. Você tem que tirar o espaço do Veiga. Quando você põe 2 caras na barreira, você abre, a bola passa justamente ali, onde estaria o terceiro homem. Terceiro, essa bola, pelo amor de Deus, é para espalmar para qualquer lado, menos para dentro do gol, né? Então, vou colocar na conta na conta do Jandrei, esse gol que nós tomamos, ok? Perfeito, não estou sacrificando ninguém, porque eu imagino o seguinte, 3-0, acabou o campeonato, gente. 3-0, acabou o campeonato. Pois bem, eu vou falar agora de Diego Costa e de Léo. Gente, a partida que esses meninos fizeram, a partida que esses meninos vêm fazendo, os qualifica a titularidade do São Paulo. Sim, eu acho que o Arboleda é imprescindível. Sim, eu acho que o Miranda é imprescindível. O que eu estou dizendo é o seguinte, são 2 meninos que nós, se precisarmos contar, nós vamos ter em condição de assumir, de ficar ali
e de comandar a zaga da maneira como eles comandaram, anulando o ataque do Palmeiras. Anulando o ataque do Palmeiras, como o nosso meio de campo anulou o meio de campo do Palmeiras, como o nosso ataque anulou, destruiu a defesa palmeirense. Grande apresentação. Também na conta, hein? Para mim, uma arbitragem que beirou o perfeito. Para mim, uma arbitragem que beirou o perfeito. Apitou muito bem. Jogo catimbado, jogo na paulada, jogo jogo de cachorro grande, jogo bravo. E o cara soube trabalhar isso de uma maneira bastante intensa. Noite gigante do São Paulo Futebol Clube, madrugada para mim, que terminou o jogo quase 4 horas da manhã, né? Noite gigante do São Paulo Futebol Clube, imagina a alegria dos meus irmãos aí, né? E os irmãos aqui de Lisboa também, nesse momento. Legal, pessoal? Passando aqui para deixar o meu pós-jogo e a gente volta a se falar a respeito disso muito em breve. Avante, tu és forte cada vez mais. Tu és grande, São Paulo Futebol Clube. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, e que vem o título. Um abraço.